Prezado Padre Joaquim, vigário-geral de nossa diocese, em nome de quem saúdo todos os irmãos que vieram de longe, de suas paróquias, para estarem este momento conosco, Padre Newton, pároco da Catedral de São Luís, Padre Alisson, vigário, diáconos, meus irmãos e irmãs, de modo muito especial e particular, aqueles que nos seguem pelas redes sociais. O momento de nossa caminhada, ele vai se dando e se construindo passo a passo, pé depois do outro. Amanhã já me preparo para vivenciar o meu primeiro mês de início dos trabalhos pastorais aqui, juntamente convosco, exatamente no dia 16 do mês passado. Por esta hora, estávamos já finalizando aquele nosso primeiro encontro oficial, constituindo e colocando as bases do caminho que temos para fazer ainda nos anos vindouros. E assim como cada caminho que a gente inicia, preciso dar um primeiro passo, e depois outros e outros e outros, é que nós temos a alegria de neste primeiro mês já ter visitado a cada um de vocês. Não foi uma visita administrativa, não foi nem mesmo uma visita pastoral, foi uma visita de pessoas que necessitavam se conhecer, que quebra a estranheza, aquela estranheza dos nossos primeiros encontros, a primeira vez que aqui estive, e nos olhamos de longe, um para o outro, sem nos conhecermos bem, sem saber qual seria a próxima palavra pronunciada, próxima frase, qual seria a reação, tudo novo, e ainda continua. No dia da celebração de início do ministério, então tudo muito formal, tudo muito distante ainda, até pela presença de muitos irmãos que aqui vieram para celebrarem conosco. Mas depois, passado um mês, já nos sentamos à mesa, pelo menos uma vez, um a um, frente a frente. Tivemos oportunidade então de trocar 2 dedos de prosa. Como isso é bom de ver onde você mora, como é que é a sua casa, sacristia da sua igreja, como é a sua igreja, onde é que você estuda, e assim, onde é que você reza. E pouco a pouco então fui formando um mosaico. É um mosaico ainda esquálido, que tenho certeza será atingido com muita tinta no tempo que virá, e vamos nos conhecendo sempre mais e mais. Deste modo, nosso encontro hoje é especial, porque quis Deus que a reunião que já estava marcada, e nós a mantivemos, coincidisse exatamente na semana em que concluímos as visitas a todas as sedes de paróquia, onde reside um sacerdote como pároco, administrador, todos nos vimos, e até ouso dizer, sem pressa, porque tivemos bastante tempo para conversar,
para conviver, 3 horas, em algumas casas pernoitei, em todas tomamos uma refeição juntos, e amanhã, em nossa primeira reunião do clero, já teremos a oportunidade de darmos os primeiros passos, os primeiros encaminhamentos práticos para nos ajudar, sem dúvida alguma, a levarmos com ainda mais ardor a boa notícia. E a boa notícia é só uma: Jesus Cristo está vivo, ressuscitado e presente no meio de nós. Esse é o querigma fundamental, a boa notícia que nos preparamos a vida toda para levar e fazer entrar no coração dos irmãos e irmãs. Porque somente a boa notícia, notícia do Evangelho, é que é capaz de nos preparar e nos tornar resistentes ao mal e à perversidade, cujo coração humano parece se inclinar de maneira natural, como vimos, e não é o único caso na Sagrada Escritura, de um rei, de um homem que tinha tudo, tinha o necessário para a sua sobrevivência e até lhe sobrava muita coisa, mas a perversidade lhe entrou no coração, imbuído por essa perversidade, se tornou criminoso, ou pelo menos compactuou muito de perto com o crime que foi cometido por sua esposa. São vários exemplos de quem tem muito, mas precisa de mais, e não se ressente em usar a força, o roubo, a violência, a trapaça para enriquecer ainda mais. Histórias de um tempo longínquo que ressai as Sagradas Escrituras, mas não distante de nós. Experimentamos tais histórias todos os dias. Nossa sociedade, de pessoas que querem sempre mais, e usa de todas as artimanhas, fica consolado quando consegue tudo o que quer, porque não conseguem ter os seus desejos contrariados, ainda que não sejam legítimos, ainda que sejam conseguidos através da força e da violência. É contra esta lógica que nós resistimos, e só conseguimos resistir se o coração se encher da verdade reversa que Jesus Cristo nos ensina. Aliás, nos manda ir por outro caminho, nos manda seguir por outra direção, como a de São Luís Gonzaga, nosso padroeiro, o recomenda não acumular, não se apegar ao que tem, nem aos bens materiais, mas deixar tudo e ir ao encontro daqueles que nada têm, não têm nem mesmo a saúde, não tem nem mesmo a saúde, porque contaminado no tempo da peste, de pandemias daquele tempo e do nosso tempo, somos todos desafiados a irmos, não na lógica perversa daqueles que tudo querem, mas na lógica de Jesus Cristo, que diz: não
resistais, nem mesmo a violência dos violentos. Não resistai, nem mesmo aqueles que vos fazem violência. Ouvir o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz, não resistam. Se alguém age de violência com você, não haja de violência na mesma proporção. Até porque isso é o que separa os discípulos de Jesus dos não discípulos. Se a gente responder a violência com a violência, o que é que nos separa? Seremos todos violentos também? Seremos todos praticantes do mal? E o reino de Deus, que cresce nesse mundo como fermento na massa, existe exatamente para contrariar essa mentalidade. Se não formos capazes e não encontrarmos força suficiente para subverter essa realidade, o mundo não tem salvação. Não tem fermento na massa, não tem sal no mundo, não tem sal da terra e não tem luz do mundo. A igreja existe para anunciar essa lógica de Jesus Cristo, a lógica da não violência, da não resistência ao violento com violência, a lógica do não querer tudo, de não se achar no direito de tudo ter, até daquilo que não precisamos e não necessitamos mais. Irmãos, irmãs, que nos acompanham também pelas rádios, pela rede social. A igreja nos propõe, enquanto anunciadora de Cristo, a gente seguir a sua lógica, a lógica do seu fundador, a lógica de Jesus Cristo, e nele confiar, sabendo, como já nos disseram, que quem perder a sua vida por causa do reino de Deus vai ganhar, mas quem se apegar excessivamente a ela vai perdê-la, e perder por fim próprio reino do céu, própria vida eterna. E é por isso que nós temos como exemplo nosso padroeiro, porque soube deixar de lado aquela lógica tão comum e tão normal do mundo e seguir a lógica do reino de Deus. Teve coragem de perder a sua própria vida para ganhar uma vida nova. E embora breve que tenha sido essa vida, serve de exemplo, de iluminação para todos nós. Não sabemos como chegou aqui, mas com certeza inflamou alguns corações. Alguns se deixaram tocar por esse exemplo. E então, não sabemos também quem, nem em que momento, mas resolveu declarar que esse era o nosso protetor. Esse era o protetor da cidade a qual dá o nome. Esse seria o protetor dos 43 mil quilômetros da nossa diocese. Em cada canto dela, longe ou perto, todos estão sob a proteção de São Luís Gonzaga, que é padroeiro de nossa catedral, também padroeiro de nossa diocese. E é por isso, irmãos e irmãs, que todo ano nós nos reunimos aqui, em grande número, uma multidão, para festejar e dar graças a Deus, de que a palavra de Jesus não é impossível de ser imitada, não é impossível de ser vivida, porque já foi vivida
por São Luís Gonzaga, foi colocada em prática por ele. Nos reunimos às centenas, e o clero de nossa diocese sempre aqui está, para junto e de novo reafirmar a admiração por aquele que foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como cada um de nós almeja ser também sua vida, e um dia receber dele, e só dele, e de mais ninguém, a recompensa que ele nos prometeu. Rezemos, pois, neste quarto dia de nosso novenário dedicado a São Luís, coloquemos nas mãos dele o poder da intercessão, inclusive ele que viveu em tempo de pandemia, que afaste de nós esse mal que nos assola, nos proteja a todos, especialmente os seus devotos, os devotos de São Luís Gonzaga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.